Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nesta aula, nós faremos a correção de alguns exercícios no caderno sobre as preposições. Então, eu estava explicando aqui para as crianças que estão na sala comigo mais um pouquinho sobre as preposições. Então, as preposições chamadas de preposições essenciais, elas são essas daqui. Então, sempre que você vir essas palavras, elas são preposições, tá bom? Então, ó, sempre que a gente encontrar após, até, desde, contra, são preposições, tá? A que é mais assim é a letra A, que pode ser. O que a letra A pode ser além de uma preposição? Um artigo e pode ser também um pronome, tá? Pode substituir o pronome a letra A. Mas também pode ser uma preposição, então a gente vai ver para não se confundir nessa daqui. Mas você encontrou essas palavras, elas são preposições essenciais. As preposições, elas podem também ter um fenômeno aí chamado contração. E na contração, a preposição, ela se junta com uma outra palavra. E aí ela fica um pouquinho diferente. Então, por exemplo, aqui no exemplo, tá a preposição de, mas o artigo ó, que fica do. Então, na contração, eu tenho aqui uma mudança, porque ele se juntou, a preposição se juntou com uma outra palavra. Quando a preposição, ela se junta também com outra palavra, mas elas não pedem, elas não se modificam, elas só se juntam, eu tenho aí uma combinação. Na combinação aqui, por exemplo, eu tenho a preposição a, mais onde, que é um advérbio. Advérbio é uma classe de palavras que nós ainda não estudamos juntos, tá? Mas, só para vocês saberem, onde é um exemplo de advérbio. Então, a preposição a, quando se junta aí com onde, fica aonde. Então, eu não tenho nenhuma mudança, eles só se juntaram, certo? Então, isso é um exemplo de combinação, certo? Então, na contração, eu tenho uma mudança, né? E na combinação eles só se juntam, mas eu não tenho nenhuma perda de letra, de som. Tá bom? Muito bem. Então agora vamos corrigir aqui alguns exercícios que estavam lá no nosso caderno. Então vamos lá. No exercício 1 nós tínhamos algumas preposições e nós vamos colocá-las aqui na frase para que elas fiquem aqui de acordo, tudo certinho, né? Então, começando pela frase A. Escrevi uma carta. Qual preposição que eu posso usar aqui? A meu pai. Ó, a gente vai colocar a preposição, tá? Então, essas preposições aqui, ó. Sob, em, embaixo ou em cima? Embaixo. Embaixo. De, sobre, Em cima. em cima, com, em e para. Essas são as preposições que a gente vai colocar aqui, tá? Então, escrevi uma carta para meu pai, né? Então, vamos utilizar aí um para, certo? Então, vamos colocar aí uma preposição. Na letra B, não acredito. Qual que a gente pode colocar aqui para completar nossa frase? Em. Não acredito em você. Então, o em é uma preposição, tá? O cachorro está dormindo? Sobre, em cima da mesa? Sobre, né? Sobre, embaixo da mesa, né? Ainda bem, já pensou? O cachorro dormindo em cima da mesa? Não dá, né? Eles vieram de São Paulo, né? E por último, precisamos, aliás, tem a letra F. Precisamos conversar Com a viagem. com a viagem. Vai conversar com a viagem? Sobre a viagem, né? Então, conversar com, estou conversando com você, nós estamos falando um com o outro. Agora, conversando sobre você, eu estou falando sobre você, né? É diferente. E agora, estamos preocupados com você. Agora sim é o com, né? Então, usamos todas. E agora, no exercício 2, nós tínhamos que colocar aqui o número correspondente. Então, per. A preposição per é uma preposição. Mas o artigo o, como que fica? Fica onde? Aos
Pelas ou pelos? Pelos. Pelos. Então, aqui é um, né? Então, a preposição per mais o artigo o fica pelos, né? Agora, no 2, a preposição a mais o artigo os fica como? Aos. Aos. Muito bem, então aqui, né? Aos. E aqui no aos, eu tenho uma combinação ou tenho uma contração? Tenho uma combinação ou uma contração em aos? A contração. Uma contração, eu mudei? A combinação. Só combinação, né? E aqui no 3? É, A mais o advérbio onde? Fica aonde. aonde, né? Então, 3 aqui no aonde. E por último, per mais o artigo as fica Pelos. pelas. Muito bem. Então, quando vocês virem essas palavras aqui nas frases, nós também podemos dizer que elas são preposições, né? Combinadas, ou aí a contração da preposição com uma outra palavra. Certo, pessoal? Certo. Então, com isso, nós concluímos a correção dos nossos exercícios. Se você tem alguma dúvida, envie mensagem no chat.